Minutos, a gente volta a falar a respeito do julgamento que pode deixar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. O julgamento que começou hoje no TSE, foi interrompido ali por volta do meio-dia e vai voltar a ocorrer na próxima terça-feira à noite. Para nos explicar mais a respeito desse assunto, a gente conversa aqui na Band News FM com o advogado especialista em direito eleitoral, doutor Alberto Rolo. Doutor Rolo, mais uma vez é um prazer tê-lo aqui com a gente no Entre Nós. Boa tarde. Eu que agradeço o convite, Fábio França, Adriana Araújo. É sempre um prazer falar com vocês e com os amigos da Band News. Boa tarde, eu queria agradecer a paciência antes de tudo. O dia está movimentado aqui e aí entra notícia de submarino, entra entrevista com o Gabriel Galípolo. Então, precisei fazer com você esperasse um pouquinho. Te agradeço a paciência aqui com a gente, viu? Vamos lá. Primeiro vamos falar do documento, a minuta do golpe, assim chamada, que foi aceita, foi incorporada nesse julgamento e nesse processo. E é polêmica, mas o relator já acatou como parte desse julgamento e desse processo. A defesa de Bolsonaro diz que não tem nada a ver, que é uma prova que veio depois, um documento que surgiu depois e, inclusive, desqualifica como prova, diz que não tem assinatura, que não demonstra nada, é um papel que sequer tem uma autoria comprovada. Eu queria saber a sua opinião. E, mais que isso, a essa altura do campeonato, do momento em que está o julgamento, muda alguma coisa ficar debatendo isso? Porque vai ter ministro que vai votar e exprimir, divulgar o próprio voto, levando isso em consideração, e pode ter ministro que não, mas no processo muda alguma coisa discutir isso? Então vamos lá, Adriana. Do seu ponto de vista processual, é bastante relevante esse ponto, por quê? Aí eu já estou indo para o final, depois a gente volta no início. Dependendo da circunstância, do grau de utilização desse documento, a defesa vai dizer que essa é uma prova nula, já está dizendo, né? Mas se a decisão for usar a prova, né, vai dizer que essa decisão é nula, porque usou uma prova ilícita, e aí tem fundamento para recurso extraordinário lá no STF. Vamos lembrar, isso foi mencionado, que o STF anulou o julgamento de condenação do Lula por incompetência do juízo da 13ª Vara. Aqui, o pedido vai ser, vamos anular a condenação do Bolsonaro porque foi utilizada uma prova indevida. Então, do seu ponto de vista processual, é bastante relevante essa discussão. Agora, vamos lá. Mais do que o relator aceitou, Adriana, ele levou, e ele disse isso no relatório, né? Ele levou a decisão monocrática dele para o plenário, e o plenário concordou, acolheu a decisão. Portanto, a utilização da minuta do golpe nesse julgamento já é uma decisão colegiada. Todo o TSE já entendeu que tem que usar esse documento. Agora, você pergunta a minha opinião. Eu estudei o processo. O processo tem 300 e tantas páginas, né? O nosso assinante, o nosso ouvinte da Band News pode ir lá olhar. O processo é digital, é público, qualquer um tem acesso. Tem 300 e tantas páginas, não é tanto assim. Eu acho que há elementos de prova suficientes para essa condenação, sem precisar usar a minuta do golpe. Mas a minuta vai ser usada como um capítulo de uma grande novela, né? Vamos ver, a partir de terça-feira nós vamos ver então os votos. Ou seja, desculpa, Fábio, só para ver se eu compreendi exatamente da forma correta. Você considera que tem elementos que comprovam suficientemente um abuso do poder do presidente, do então presidente Bolsonaro, quando chamou os embaixadores dentro do Palácio da Alvorada, quando desacreditou o sistema eleitoral sem provas concretas, como nunca foi apresentada uma prova concreta de fraude ou de fato, uma condução irregular do processo eleitoral, já estaria comprovado esse abuso de poder, na sua opinião? É isso mesmo, não há necessidade de usar a minuta. A minuta é um elemento de uma novela, é um capítulo de uma novela. Mas se você tirar o capítulo dessa novela, já tem prova suficiente lá no processo. Doutor Rolo, então, levando em consideração isso que o senhor disse, todos os outros elementos já existentes, que seriam já absolutamente prontos e necessários para que houvesse ali a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Levando em consideração esses fatos, o acréscimo da minuta nas provas serviria muito mais, então, para uma carta na manga da defesa do que para qualquer outra coisa. É isso mesmo, Fábio. Eu concordo inteiramente com a sua análise jurídica, porque isso vai dar fundamento para o recurso extraordinário. Agora, vamos lá. São 3 acusações. Abuso do poder político. O que é o abuso do poder político? É usar a caneta, é usar o poder que tem o cargo de presidente da República para se beneficiar eleitoralmente. Então, ele usou o poder dele para
convidar os embaixadores para produzir um material e chegou na reunião do dia 18 de julho e disse que a urna eletrônica não presta, o sistema é roubado, já foi roubado em 2018, vai ser roubado de novo. Então isso está lá, essa reunião foi transmitida. Aí a segunda acusação, né? Abuso dos meios de comunicação social. A reunião foi transmitida ao vivo pela TV Brasil, que é uma TV pública. Então isso também aconteceu, ninguém nega que isso aconteceu. Então já tem prova suficiente, não precisa da minuta. Eu acho que a minuta realmente vai ser, e a sustentação oral da defesa me parece que caminhou nesse sentido, vai ser um argumento de recurso. Se houver a condenação, vai ser argumento de recurso. Olha, essa prova foi utilizada indevidamente. Pelo lado do relatório, o ministro Benedito Gonçalves justificou a decisão dele e me lembrou que a decisão foi referendada pelo colegiado, pelo Tribunal Pleno, e disse, olha, esta minuta mostra que a atitude do Bolsonaro já vinha desde antes da reunião de 2022, aconteceu durante a reunião de 2022 e continuou depois da reunião de 2022 até 8 de janeiro, se for o caso. Então, ele está dizendo, é todo um conjunto, né, de atos, um conjunto de atitudes e, portanto, essa condenação também pelo dia 22 de julho é merecida. Isso é o que ele deve dizer no voto dele. E agora é aguardar os votos. Então, o julgamento vai ser retomado na próxima terça. A gente pode ter uma situação, não se sabe se haverá pedido de vista, de mais prazo para analisar o processo e o caso, mas a gente também pode ter a situação de ter um pedido de vista já com votos suficientes para tornar Bolsonaro inelegível, que é uma possibilidade. Exatamente, dependendo da ordem, o regimento estipula uma ordem de votação, né? Dependendo de quem faça o pedido de vista, hoje as apostas seriam que o ministro Nunes Marques faria, faria o pedido de vista. Ele é o sexto a votar, o penúltimo. Então, 5 já votariam antes dele. Então, a gente já teria, talvez, uma decisão ou para lá ou para cá. E outra coisa, o ministro Alexandre de Moraes pode antecipar, se ele é o último a votar, mesmo que tenha pedido de vista, ele pode antecipar o voto dele. Ele pode dizer, olha, apesar do pedido de vista, eu quero antecipar o meu voto. E aí vai ficar faltando, se for um pedido de vista só, vai ficar faltando um voto, já deve ter uma maioria formada ou para lá ou para cá. Tá certo. Muito obrigada, doutor Alberto Rolo, pela paciência, pela disponibilidade, pelos esclarecimentos. Grande abraço, viu? Abraço, doutor. Eu que agradeço, estou sempre à disposição para contribuir e para o pessoal entender o que está sendo julgado. Um bom trabalho, uma boa tarde. Que é o nosso objetivo sempre. Obrigada demais.